Saudações a todos! Vamos dar continuidade, então, ao último áudio da semana, em que nós víamos no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, questões que foram feitas a ele pelo grupo em Pedro Leopoldo, que se reuniam ali juntamente com Chico Xavier. E essas perguntas foram feitas, como nós já vimos, né? E foram respondidas para atender ali as dúvidas, né? As necessidades do grupo de entendimento, de aprofundar em certos entendimentos. E ele foi respondendo a estas dúvidas, essas questões colocadas semanalmente, e depois, um determinado ponto, ele organizou, ele mesmo, Emmanuel, organiza com estas questões o livro O Consolador. E tudo isso, evidentemente, através da mediunidade do Chico Xavier, que é o médium, que é o intermediário, né, que trazia ali as respostas de Emmanuel. Então, nós já vimos algumas questões do tema afeição. Mas eu acho que vale a pena, então, nós darmos continuidade à questão 176. As famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra? Os núcleos familiares do além agrupam-se igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente até alcançarem o luminoso plano de unificação divina com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Né? Emmanuel nos responde que no além os grupos familiares também agrupam-se, né, em falanges e continuam ali o processo de crescimento, né? E redenção de alguns componentes do grupos mais rebeldes ou estacionários. Então, assim como aqui na Terra, né, uma família, ali sempre tem aquele que dá força, dá estímulos, né? Alguns da família sempre estimulando aquele que insiste em ficar estacionado, né? No plano espiritual, da mesma forma. E o que ele diz é que esses núcleos se dilatam na medida em que se aproximam da compreensão. Mas nós temos que ficar por hora com aquilo que nós temos notícias, né? Que é aí esse estado bem intermediário, né, das colônias, que nós temos relatos, né, de vivências de espíritos em colônias espirituais, em postos de assistência, e nas colônias nós vemos que há famílias, né? Nós vemos ali a família em que André Luiz foi acolhido. Não era uma família dele, mas era composta por um grupo que tinha retornado da terra, em que estavam como família, e lá se buscaram e continuam preparando-se para um retorno. Nesse retorno haverá outros se agruparão a esse grupo? Evidentemente que sim. É assim que se dá tanto no retorno à Terra como nesse grupo que se busca no plano espiritual, né? E outros não estão em família. Se nós virmos ali no livro Os Mensageiros, por isso que temos que ler e reler de quando em quando essas obras indispensáveis, que é a coleção de André Luiz, né? Vemos ali nos Mensageiros, que é o segundo livro de André Luiz, nós vemos ali, por exemplo, o Alfredo.
O Alfredo, que estava como um coordenador do posto de assistência Mansão da Paz, né? E ele não estava em família, ele estava ali num trabalho, né? De quando em quando ele recebia a visita da esposa, da grande amada que ele teve enquanto encarnado, mas quem leu sabe que ele acabou se deixando levar por uma cilada e acreditou na infidelidade dela, e com isso ele perde o convívio. Ele perde o convívio mais estreito com ela. E o que ele está fazendo ali como coordenador na Mansão da Paz, dedicando-se inteiramente a esse trabalho redentor, é justamente para conquistar um convívio mais estreito novamente com esse espírito afim, né? Que ele tem a oportunidade de visitas, receber visita dela de quando em quando, né? Então, percebemos que há uma série de situações nos núcleos que se formam, né, no plano espiritual. E na questão seguinte, perguntam a Emmanuel: as famílias espirituais possuem também um chefe? Todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares pelas santas afinidades da alma, e cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Então, evidentemente que as respostas de Emmanuel, elas não entram no campo dos detalhes, né? Ele nos traz respostas das grandes coletividades espirituais que teriam sempre aquele que estaria como mentor deste grupo. Poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Pergunta muito interessante, porque nós temos muitas afinidades, né? E essas afinidades, elas perduram no plano espiritual, né? No último áudio, nós até nos lembramos daquele caso daquele espírito feminino que estava muito preocupada por ocasião da guerra, que o seu marido, que ainda estava encarnado, desencarnasse e fosse buscá-la no plano espiritual. E ela estava muito preocupada justamente pelo temor, pela falta de afinidade que não se desenvolveu naquele convívio de marido e mulher, né? Então, são situações que ficam como que suspensas temporariamente, necessitando uma retomada mais adiante, quando estiverem mais preparados para essa retomada, para um resultado mais efetivo. Como dissemos, o fato é que temos que aprender a nos perdoar, né? E a transformar desafetos em afetos. Então, essa pergunta, retornando aqui, poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Emmanuel nos responde: na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam as suas afinidades nos interesses materiais, que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício pelos sentimentos mais puros. Então, ele está nos mostrando nessa trajetória que o que conta realmente são as afinidades legítimas, independente desses critérios que ainda temos aqui na Terra, em que a condição social muitas vezes fala alto. Na questão 79 é perguntado:
No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Vamos ver a resposta. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, de modo geral, essas questões que são importantes na definição da nossa trajetória na Terra, de modo geral, elas são planejadas, orientadas, quando não nascem de nós mesmos, pela nossa clareza de entendimento das nossas necessidades, da escolha feita para as lutas aqui na encarnação, para o acerto aqui na encarnação. Elas são, quando não nascidas de nós mesmos, elas são orientadas por espíritos em condições para isso, né? Mas, de modo geral, então, como é dito, são questões que são importantes na definição dos nossos passos, portanto, são compreendidas e aceitas como necessárias no plano espiritual. Ocorre quando estamos aqui, pelo livre-arbítrio, nós podemos fugir a determinadas situações. Nós podemos, chegando aqui, achar que a vida a dois exige muito de nós, né? Não nos motivamos a vencer o nosso egoísmo, abrindo mão de certas coisas que para nós são fundamentais e nos afastamos de um compromisso, né? Enfim, há situações que podem se criar no decorrer da nossa encarnação. Mas é importante que fique claro que no capítulo das afeições terrenas, como é perguntado, isso costuma ser decidido no plano espiritual. Na questão 180, nós temos a indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva dentro dos processos de evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é atitude justificável como medida de vigilância espiritual? Então, muito interessante a pergunta: indiferença nas manifestações da sensibilidade afetiva nas horas de dor ou de alegria? A resposta é: a indiferença que se traduz por cristalização dos sentimentos é sempre perigosa para a vida da alma. Todavia, existem atitudes no domínio da exteriorização emocional que se justificam pela nobreza de suas expressões educativas. Então, há criaturas que têm ali uma expressão educativa, né? Melhor dizendo, elas têm um controle emocional sobre as suas emoções. Isso não significa indiferença, frieza. Então, é preciso que se analise o que é indiferença, que se traduz pela cristalização dos sentimentos. Então, a partida de alguém não traz sentimentos, né? O afastamento de alguém querido não deixa nenhum sentimento. Então, temos que analisar quando é uma cristalização, que não é nada positivo,
Uma vez que nós sabemos que até os psicopatas, eles trazem essa característica de cristalização dos sentimentos, dessa indiferença, né? Não desenvolvem sentimentos afetivos, então é claro que isso é totalmente desaconselhável, não é interessante, porque traduz aí um grau de psicopatia, né? Mas, ao mesmo tempo, temos que compreender não, alcançar aquele que tem sentimento, mas que já tem um domínio sobre as suas emoções. Então, alcançar, né? Alcançar seria alcançar esse entendimento daquelas criaturas que têm um domínio sobre as suas emoções. O que não é fácil, né? E na questão seguinte, nós temos: como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atribiliários, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta, sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos. Então, se há uma coisa que nós temos que trabalhar em nós, são os impulsos de cólera. E como Emmanuel bem nos diz, né? E temos também um capítulo, um texto muito bem colocado ali no Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por Kardec, ali ele coloca a cólera, né? Nos mostrando o quanto isso nos aproxima dos tempos idos, da nossa criação, da nossa animalidade, né? Dos nossos instintos primários, que deveriam já estar trabalhados. Os instintos agora deveriam estar presentes apenas naqueles momentos realmente importantíssimos, que é o instinto que nos salva, né? Mas o instinto domado, os instintos domados, já passando pelo campo das sensações, que é a escalada evolutiva, e já no trabalho dos sentimentos, que está lá, né? Nas obras básicas de Kardec. Então, nesse trabalho dos sentimentos, se estivermos trabalhando nossos sentimentos, já teremos um domínio sobre esses sentimentos nocivos que nos encolerizam, essa ira nociva que pode fazer parte de nós, mas que não deveria. Então, se assim sentimos, essa coisa que cresce dentro de nós, que se chama ira, é porque estamos muito atrasados. É preciso que busquemos. A ira nos rouba a paz, né? E se há uma coisa que nós desejamos, e nesses dias aí, quanto desejamos paz, 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 e temos, né, Jesus como nosso modelo e guia, e ele nos disse: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Se nós ainda não conseguimos alcançar essa paz que ele nos deixou, é porque nós não alcançamos a conexão com ele. Essa conexão com ele está muito rasa, está muito distante de uma verdadeira conexão. Então é preciso que nos empenhemos neste canal, com Jesus nosso Mestre. Cuidemos desta conexão e sentiremos a paz que Ele nos deu. Porque estar em conexão com Ele significa que já estamos vencendo tantas turbulências dentro de nós. Então, nos sentiremos em paz.
Que fiquem para nós essas reflexões. Que fiquemos em paz. Olá! Começando um novo ano, uma nova oportunidade. E sem nos apegarmos a nenhum tipo de ritual, e sim ao compromisso que todos temos conosco mesmo. Somos espíritos eternos, sabemos da bênção do recomeço. A reencarnação é a nossa oportunidade de recomeçarmos, de aprendermos, de ressarcirmos, de nos fortalecermos. Tantas são as oportunidades cada dia e não podemos nos prender a um calendário, a uma data. Porém, para algumas pessoas, o começo do ano ou o final do ano, o término de um ano, o término de um ciclo e o começo de um novo ano é uma oportunidade para se refazer, é uma oportunidade para prometer a si mesmo uma mudança. Na verdade, nós temos que reafirmar esse compromisso diariamente, nos esforçando para mudarmos maus hábitos, para adquirirmos força, coragem. Não é só no dia 31 de dezembro que temos que fazer, mas é comum fazermos um balanço de nossas vidas. E para que a gente se fortaleça, então, para o ano de 2024, eu trouxe aqui um texto que está no livro Boa Nova. Nós estudamos bastante ele no mês de dezembro, aproveitamos a oportunidade. Então vamos ler aqui o capítulo 29, os 500 da Galileia. Então, Boa Nova para aqueles que estão chegando nesse momento, a doutrina espírita, que ainda não conhece esse livro maravilhoso. É um livro aqui pela mediunidade de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. O que fala essa mensagem maravilhosa? Na verdade, é uma convocação de Jesus, uma última convocação, digamos assim. Então, nós que somos cristãos, temos visto a necessidade mais intensa de nos firmarmos no bem nos últimos tempos, de assédios espirituais, morais, de situações onde a nossa fé é testada, em que vemos que ainda somos tão vacilantes e tão fracos. Jesus, durante os seus 3 anos ali de intensa pregação, né? Nós sabemos que ele esteve, né, como até está dito no livro Boa Nova, ao redor de si ele teve muitos companheiros, os seus discípulos e tantos outros nomes que até se tornaram até anônimos para nós, né? Conhecidos e desconhecidos, que ao contato com ele, ao contato com a verdade, com sua luz espiritual, fez sua vida mudar. O Espírito Vinícius também traz uma mensagem onde ele fala, né, quando Jesus nasceu, quando ele questiona quando Jesus nasceu. Para alguns, cronologicamente, né, 25 de dezembro. Para outros, é o dia em que a verdade tocou o seu coração. E aí ele dá alguns exemplos, ele fala de Pedro, ele fala de Paulo de Tarso, ele fala de Dimas, né, que é tido bom ladrão. Então, cada um teve o seu momento ali, onde de fato Jesus nasceu. Ao longo das últimas palestras, nós temos também nos questionado sobre isso, né? Sabemos já da verdade. A conhecemos, não podemos jamais alegar agora desconhecimento, ignorância. Mas Jesus já nasceu em nossos corações, Jesus já floresceu em nossos corações, nós aceitamos o reino de Deus em nossos corações. Então, dentro desses questionamentos aí para um novo ciclo, um novo ano, temos que pensar, está dentro já de nossos corações, nós estamos intensificando a palavra do Mestre dentro de nós, deixando que ela nos ilumine para partirmos para a ação, ou já somos aqueles que partiram para as ações, né? Então, aqui nesse momento, é um instante, né, que Jesus já havia sido crucificado, ele havia
já aparecido, né? Algumas aparições haviam ocorrido após ali a sua crucificação. E todos que tinham realmente entrado em contato com o Mestre e aceitado ele em seus corações estavam muito saudosos e entristecidos, né? Sentindo muita saudade da convivência do Mestre, que havia sido intensa, do amor, do amparo, da proteção dele. Imagina perdermos alguém que é o nosso norte, alguém que nos ampara, que nos ouve, que nos acolhe nos momentos de dificuldade, alguém que está conosco, nos animando, se contentando conosco. Mas aí a gente tem que multiplicar na potência máxima que estiver ao nosso alcance, porque Jesus é um sol, né? Jesus é o nosso mestre. Então esses tiveram a oportunidade não só de vê-lo, de conhecê-lo e de aceitá-lo em seus corações. Então eles estavam ali muito, muito tristes, né? Aqui Humberto de Campos coloca: cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. Por quê? Eles acharam, né, até convocados por Simão, entenderam que era melhor voltar às suas atividades ali como pescadores em Cafarnaum. Mas cada situação remetia ao Mestre. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quanto mais intenso, como que avivava a sua recordação de bom ânimo. A noite silenciosa reclamava sua bênção amiga. Então, quando é algo que nos toca demais, a gente fecha os olhos. Pode ter anos, pode ter muitas situações terem passado nas nossas vidas que nós sentimos a mesma emoção. Quando é algo muito bom, muito profundo, né? Nós sentimos, né? Então, às vezes as pessoas não falam, um cheiro, uma foto, um paladar, né, de um bolo. Às vezes nos lembra ali uma avó, uma pessoa muito querida. Então, esses quadros, né, mais uma vez, potencializando isso ao máximo, para eles que viveram tão intensamente a presença do Cristo, só de olhar, né, então, para as redes, para as refeições, era um momento ali de intensa recordação. Imaginem, quadros vivos, né, a recordação mais profunda, mais intensa, né, e falava-se, então, que o Mestre iria aparecer pela última vez para se despedir. E aí algumas pessoas então procuravam estar junto dos discípulos, como que para se alimentar, né, da palavra do Mestre, da presença do Mestre e dessa esperança que ele apareceria mais uma vez no monte. E isso ocorre, né? Então Humberto de Campos coloca aqui, né, que viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Então, eram muitos que estavam ali e uma diversidade, né, que é relatada aqui. Então, ali povos dominados, romanos, judeus, mulheres, crianças, idosos. Era uma verdadeira multidão que estava ali em busca de mais uma vez ver o Mestre. Neste dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam um suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios de sol. Era ele. Então, que cena mais linda. Já eles sentiram, né? Se sentiram de alguma forma atraídos ao monte, sentiram esse jato de amor, né? Acho que eu posso dizer isso. A luminosidade, o jato de amor, a atmosfera. A gente sente, né? Quando algo muito bom, quando a gente está junto em lugares onde corações estão emanando prece, né?
bem alegria, ao passo que a gente também sente lugares ali mais tristes, a gente sente, né, mais pesado. Esse era o contrário. Então ali estava entardecendo e ele surge, né? Estava ali nos derradeiros raios de sol. Ele que por si só era o sol. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Então Jesus já estava ali desprovido da matéria, ele estava irradiando a sua luz na sua maior intensidade, né? Lembrando que para ele, um espírito puro, ele teve que adentrar a carne. Então, para ele teve como se né, falasse de uma forma muito simplista, se apagar sua luz. Acho que seria isso, para estar em contato com a carne. E mesmo assim, ele resplandecia. Então, imagine agora, sem a carne, o quanto ele estava resplandecendo. Eu fico pensando, se nós hoje víssemos ele, né, tivéssemos a oportunidade de ver o Cristo, seria esse clarão, né? Então você vê que algumas pessoas se ajoelharam, não aguentaram a potência, mas era uma ligação espiritual. Não é que foi algo que lhes ofuscou, não é isso, né? Então o bem ao contato do mal, ele ofusca o mal. Né? É muito penoso para um espírito em dor, em dificuldade, ver a luminosidade de um espírito superior. Não é esse o caso, né? Eles se renderam ali de amor, de gratidão, esse ajoelhar-se, né? Eles sentiram essas vibrações tão intensas e tão amorosas do nosso mestre. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida, né? Então é isso, não é arrependimento, não é culpa, é alegria que talvez nós ainda não conseguimos sequer entender 1% do que seja essa alegria. As mãos do mestre tomavam a atitude de que abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e no mais íntimo da alma lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Prestemos bem atenção nessa frase de Humberto de Campos. Não houve palavra articulada. Então, quando ele estava na terra, havia a palavra articulada. Mas nesse instante não houve a sintonia dele para com aqueles que ali estavam, né, os 500 da Galileia, era tão intensa que se falou pela comunicação do pensamento e do coração, né, do amor, linguagem do amor pura e divina. Então, esses corações, eles tinham condição, esses corações, né, que eu digo, essas pessoas, eles tinham ali a condição de ouvir. Prestem bem atenção nisso, né? A condição de ouvir. Então, nós estamos nos colocando na condição de ouvir, da palavra do Mestre entrar em nós e ser semeada, em ser cultivada, em ter frutos no futuro? Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Foi um momento ali de intensa ligação individual, apesar de estarem 500, né? Não era uma mensagem, a mensagem até era para todos, mas ela ressoou individualmente dentro de cada um. Muito lindo isso, né? Então não é assim uma música que todos estão ouvindo no show, por exemplo, né? Aquilo tocou de forma muito intensa dentro de cada um, né? Como se fossem gotas de luz customizadas, de âmbito geral, mas dentro de cada um floresceu de uma forma diferente. Então, amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino.
Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Essa é um bom ponto para nós refletirmos. Então, os discípulos, né, os evangelhos, são sementes, são retratos, né, de tudo que Jesus nos deixou, porque na época dele nada foi escrito, né? Então, para semear em nós, e nós como cristãos temos que ser o fermento, nós temos que ser o quê? Né, o fermento não dobra, ele não multiplica. Então, o fermento lá, uma massa de bolo, ele dobra, um pão, ele dobra. É isso que nós temos que ser, multiplicadores da palavra de Jesus. Essa mensagem é para nós, entendamos assim, né? Nesse multiplicar, ela chegou até nós. E em determinados pontos, né? Joana de Ângeles também fala que muitos de nós estávamos lá, né? Mas a palavra chegou e nós não recebemos. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Então, era a herança, a mensagem ali, a formalização disso, né? Então, ele estava confiando a eles essa missão. Para entrardes na posse desse tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Né? Então, Jesus ali, ele disse, né, Pai, que seja feita a vossa vontade. Então, ele foi ali executor da vontade do Pai, né? Não era a vontade dele, assim como tantas vezes, né? Lógico que Cristo estava na sua missão, né? Ele sabia exatamente o que ia acontecer, mas tomemos isso para nós, quando nós falamos, né? Que seja feita a vossa vontade. Muitas vezes falamos da boca para fora, na grande maioria das vezes, né? É desde que essa vontade seja a nossa vontade. Né? Então, ali estarmos realmente de corpo e alma, aceitando os desígnios de Deus, os planos de Deus que são perfeitos em nós. Então, quando ele fala, né, para esses novos cristãos, para os 500 da Galileia, que haverá dificuldades no caminho. E nós sabemos que desde sempre, desde então, as dificuldades existem. Então, ele mesmo passou por um suplício, os seus 12 discípulos, exceto João, que morre idoso, desencarna idoso, de morte natural, e Judas, que atenta contra a sua própria vida, Judas Iscariotes, morrem ali através de perseguições, né? Paulo também, e tantos outros. E pensemos em algo que me ocorreu agora, para nossa reflexão. Viver no plano, né, da ascensão espiritual, estando encarnado, é muito difícil. Porque enquanto estamos semeando os tesouros do céu, o reino de Deus, buscando já vivenciá-los para levarmos a nossa bagagem aquilo que realmente importa, né? Que são os tesouros do coração, onde a traça e a ferrugem não vão corroer. É muito difícil você ter essa decisão e ter que viver na terra, ter que viver condicionado a muitas situações. Então, muitas vezes seremos visitados pela dor, pela ingratidão, pela solidão, seremos atacados, seremos questionados, sugestões para que saiamos do caminho, seremos intensamente assediados. E isso vai fazer o quê? Que comprove a nossa fé, a nossa força maior, né? O nosso bom ânimo em continuar, né? Porque aqueles que são fracos,
Aqueles que realmente não têm essa vontade sucumbem, acabam ali não resistindo a esses assédios e vivendo muito mais o mundo material. Nós estamos encarnados para viver no mundo material, mas não para viver da matéria, das paixões, e sim para usar a Terra como escola evolutiva. Séculos de luta vos espero na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis as perseguições e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Veja que Jesus deixou muito claro tudo isso que eu havia comentado, né? Haveria sim dor, mas haveria a recompensa, né? E lembremos, vivemos na Terra, estamos encarnados na Terra, onde ainda há o quê? A prevalência do mal em relação ao bem. É um mundo de provas e expiações, então o predomínio do mal. Então ainda se vibra, né? Tanto encarnados quanto desencarnados ainda vibram intensamente no mal. E são eles que querem apagar a luz, são eles que não têm a vontade, a coragem de se modificar, então buscam assediar-nos. E muitos servem ali de instrumento de dor, né? De mentes mais perversas ainda. Então, por isso que somos tão atacados e temos que ser firmes. Porém, no desenrolar das batalhas, sem sangue, do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Então, todas as vezes que enfrentarmos essa dificuldade, Jesus estará conosco. Busquemos o Mestre, Ele nos alimentará, né, como a água do poço, né? Ele dará a água que matará a nossa sede, que nos saciará, que nos deixará mais fortes, mais bravos, né? Mais firmes, né? No recomeço, em erguer as cabeças, em lutarmos. Até um pouquinho mais adiante, até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Então, que possamos entender isso e buscar intensamente a palavra do Mestre. Para terminar, sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbe a ciência incompleta do mundo. Então aqui é o legado e a missão que ele deixa para nós. Nós que seremos a união mediante a separatividade, né? O sacrifício, o exemplo, a claridade, o acolhimento, a rocha como cristãos. Então, em função do tempo, nós terminamos aqui. Aqueles que tiverem interesse em ler o capítulo completo, eu muito recomendo, eu super recomendo, inclusive o livro. Então, que comecemos o nosso ano meditando sobre o papel dos cristãos. Até o próximo sábado, se Deus quiser.